No ar, Jornal da CUT. Olá Brasil, eu sou o André Carinho, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre o seguinte assunto. Hoje o Jornal da CUT é especial. Acontece que direitos básicos, como o uso do banheiro, do sanitário e o respeito a 1 hora de almoço, eles têm sido desrespeitados. São cada vez mais as ações reclamando esses direitos fundamentais no Tribunal Superior do Trabalho, no TST. Essa prática pode se configurar como dano moral. A gente vai entender sobre esse assunto, conhecer os direitos também, nessa edição do Jornal da CUT. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Rádio CUT. Aqui a classe trabalhadora tem voz. O simples ato fisiológico, como o de usar o banheiro, está cada vez sendo mais motivo de ações trabalhistas, porque patrões têm desrespeitado esse direito fundamental de todo ser humano. Esse alerta é dos ministros do Tribunal Superior do Trabalho, do TST, que se queixaram das ações cada vez mais frequentes sobre o tema, em virtude das exigências das empresas para que trabalhadores e trabalhadoras batam metas da produção. Ocorre que, para aumentar a produtividade ou manter a produtividade, patrão ou o chefe ou a chefe, o que faz? Impede o trabalhador, a trabalhadora de usar o banheiro. O abuso de controle dos trabalhadores no ambiente de trabalho causa constrangimento e, a depender do entendimento da justiça, pode se configurar como dano moral. No entanto, muitos trabalhadores vítimas desse tipo de assédio ou se calam ou simplesmente não têm conhecimento desse direito. O caso em que os ministros expuseram essa crescente quantidade de ações foi durante o julgamento do recurso de uma teleatendente da Telefônica Brasil S.A. de Araucária, no Paraná, que denunciou a sua chefe para receber um prêmio denominado Prêmio de Incentivo Variável, ela impedia a funcionária de ir ao banheiro para continuar produzindo. Segundo a trabalhadora, esse prêmio, para o supervisor, depende diretamente da produção dos seus subordinados e, dessa forma, havia muita pressão, muita humilhação e constrangimento para manter a produtividade. Para o relator do processo, ministro Alberto Balazeiro, a prática representa abuso de poder e ofendeu, no caso, a dignidade da trabalhadora, que foi indenizada em R$10 mil por dano moral. Para o secretário de Relações do Trabalho da CUT Nacional, Sérgio Ricardo Antiqueira, a decisão do TST é um bom indicativo. Ele diz, isso é muito importante e tomara que a linha do TST esteja adotando, que a linha que o TST esteja adotando seja mantida por se tratar de uma ilegalidade, de um abuso que está acontecendo. Bom, vamos lá para os direitos, Além de ir ao banheiro, tem diversos outros direitos básicos que trabalhadores têm, mas muitas vezes são descumpridos. Em entrevista ao portal da CUT, a advogada especialista em direito do trabalho Luiz Helene de Azevedo Teixeira, ela faz parte do escritório LBS Advogadas e Advogados, escritório que assessora a CUT Nacional, ela explicou quais os limites que as empresas têm de ter na hora de exigir o cumprimento de suas atribuições. Vamos saber quais são, Por exemplo, começar pelos horários de descanso e de almoço. Um dos direitos mais desrespeitados é justamente esse, por conta da agilidade que a tecnologia oferece. O direito do trabalhador que cumpriu 8 horas de carga horária é de 1 hora de almoço. Isso é lei, está na lei. A chefia não pode interromper esse período, nem mesmo por mensagens de WhatsApp. Quem trabalha 6 horas tem direito a 15 minutos de pausa para lanche. A advogada diz o seguinte, o trabalhador não consegue descansar, se alimentar adequadamente, muitas vezes se alimenta correndo, isso gera problemas de saúde, são físicos, mentais e todos os outros que a gente pode imaginar para uma pessoa que não tem nenhum tipo de descanso e não consegue parar para se alimentar adequadamente, faz mal para a saúde, ela diz. Ela afirma ainda que é obrigação do empregador cuidar para que isso não aconteça. Ela recomenda ao trabalhador, quando for almoçar, de preferência, deixar o celular, principalmente se for um celular corporativo, dentro do ambiente de trabalho, não desligar mesmo, desconectar o celular do trabalho. E aí ela reforça, que é um ponto importante para ter esse controle. Acabou a jornada de trabalho, saiu da empresa, voltou para casa, então deixa o celular na gaveta desligado. A mesma recomendação vale para quem atende clientes por meio do WhatsApp, quando ele é demandado à noite, nos fins de semana e em horários fora do seu expediente normal. Está fora do expediente, desliga, Mas ela diz, infelizmente, as empresas enxergam o tempo de descanso como menos tempo de produtividade e essas demandas fora do expediente acontecem de forma muito corriqueira. É muito comum acontecer isso. Ela diz, é um sistema que move a produção e faz o trabalhador submeter a sua dignidade a esse sistema, principalmente aqueles que precisam bater metas. A Luiz Helena, que é advogada trabalhista, a gente repete, ela diz que mesmo que o trabalhador seja remunerado financeiramente, esse sistema acaba violando as próprias condições de trabalho por ter necessidade daquele retorno financeiro. O trabalhador tem a necessidade de ganhar o dinheiro, então acaba
cedendo a isso, né? Para isso, ela diz, precisa entregar o trabalho, ser bem avaliado, né? Para ter o retorno financeiro, precisa entregar o trabalho, ser bem avaliado. E aí ele tem receio de ser desligado, no caso de não produzir o que a empresa demanda, né? Apesar de muitas vezes essa demanda ser inatingível. Então, traduzindo o que ela diz, é assim: trabalhador, a gente sabe muito bem disso, tem medo, né, de não atender às demandas fora do horário, com medo de ser demitido ou demitida, enfim, com medo de não bater a meta, com medo de não ser bem avaliado na empresa. A advogada continua dizendo ainda, né, que o empregador fecha os olhos para esse tipo de ocorrência. Para ele está tudo bem, né? E depois o trabalhador que não consegue ter esse direito resguardado tem de ser indenizado por ação na Justiça do Trabalho, ou por meio de pagamento de horas extras e até mesmo pagamento de indenização por dano moral pelos descansos que ele não conseguiu usufruir. No entanto, infelizmente, a Justiça do Trabalho não tem reconhecido como uma violação da dignidade. Apesar de ter um horário de almoço e aos descansos, né, tem o direito ao horário de almoço e aos descansos, o entendimento maior hoje é de que o pagamento da hora extra em si já é uma indenização. A Luiz Helena diz, a jornada exaustiva, extensa, impede até mesmo o convívio social com a família ou do trabalhador desenvolver outro tipo de atividade, como estudo, né? Vai aprender música, vai aprender um idioma, vai se divertir, vai ao teatro, ao cinema, qualquer coisa que ele queira fazer. Então essa jornada muito extensiva limita a vida social. O secretário de Relações do Trabalho da CUT, o Sérgio Antiqueira, ele defende que haja uma regulamentação para que o valor dos salários não gire em torno das metas exigidas pelas empresas. Algo que seja mais sensato, diz ele, sem ser uma proibição. E aí ele diz, né, uma lei se faz pelo exercício da prática. Existe toda uma legislação que garante as condições dignas, humanas dentro do trabalho, mas o problema é quando você transforma uma permissão numa forma de subterfúgio para burlar o direito do trabalhador. É uma forma indireta de mecanismos de produtividade que estão relacionados não ao que o trabalhador entrega, mas é relacionado ao tempo que ele fica no trabalho. É a busca do lucro a todo custo. Para o Sérgio Antiqueira, a Justiça do Trabalho deveria se debruçar justamente em cima desse conceito, dessa questão. Inclusive, ele diz que acha que esses dados de adoecimento, né, que já foram levantados em vários setores, são demonstrativos de que está acontecendo um abuso. Isso porque as pessoas ficam constrangidas, o que certamente afeta a saúde. No entanto, ele lembra que uma regulamentação nesse sentido precisa passar pelo Congresso Nacional para que seja incluída na legislação trabalhista. E aí é que mora um problema. Por quê? Porque o Congresso Nacional hoje tem maioria de parlamentares que defendem quem? Defendem os patrões. São parlamentares anti-direitos trabalhistas e anti-práticas sindicais, né? Ou seja, são contra sindicatos, contra a organização dos trabalhadores. No nível de Congresso Nacional que a gente tem hoje, que é retirar direitos trabalhistas, a gente tem grande dificuldade, né? E a gente acaba tendo uma dependência excessiva de decisões judiciais, né? Que muitas vezes não são favoráveis aos trabalhadores. Sobre as idas ao banheiro, apesar de a questão não ser regulamentada, trata-se de uma necessidade fisiológica natural, fundamental, e aí não pode ser considerada uma pausa, né? Não chega a ser uma pausa. A advogada diz que ir ao banheiro jamais é um tempo computado, né? Jamais pode ser um tempo computado na jornada de trabalho, assim como beber água e café. O Portal da CUT ouviu também a secretária de Saúde do Trabalhador da CUT Nacional, a Josivânia Ribeiro Cruz Souza. Ela alerta para consequências quando as empresas regulam o tempo de idas ao banheiro, em particular porque a gente vive num país tropical, que é uma condição que acarreta no aumento da necessidade de beber mais água, de maior hidratação ao longo do dia. Isso é essencial para manter a saúde e o corpo em bom funcionamento e, obviamente, você bebendo mais água, se hidratando mais, você tem que ir mais ao banheiro. Isso é natural, isso é básico, né? Aí ela diz, trabalhadores necessitam ir mais vezes ao banheiro. Ficar muito tempo sem ir causa complicações como infecções do trato urinário que ocorrem quando tem retenção prolongada da urina. Não pode segurar, né? Além dessa patologia, ela cita outras como a constipação pelo ressecamento das fezes, que causam desconforto abdominal, inchaço, dor e, em casos graves, até pressão nas áreas pélvica e abdominal, além de dor lombar, disfunções da bexiga e até mesmo impactação fecal. E aí a Josivânia diz que tudo isso acaba afetando o quê? A saúde mental, já que ser impedido de ir ao banheiro, a gente pode ficar com estresse, com ansiedade, pode ser constrangido, pode ficar irritado, né? Tem a irritabilidade, a baixa autoestima, pode causar depressão, além de diminuir, obviamente, a produtividade. Então, negar o direito de ir ao banheiro, diz a Josivânia, dificulta a concentração nas tarefas. E
isso resulta num desempenho inferior e menor eficiência no trabalho. Então, cercear o trabalhador e a trabalhadora do direito do uso ao banheiro incide sim numa violação de direitos humanos e trabalhistas, como o direito à dignidade, à saúde, à higiene e ainda desrespeita a garantia de condições de trabalho seguras e saudáveis. Bom, é importante a relação com o sindicato. Então, trabalhador, trabalhadora, atenção. Sindicato tem mecanismos como fazer essa avaliação dentro das empresas, se elas estão cumprindo ou descumprindo esses direitos básicos do trabalhador. O Sérgio Antiqueira diz que a denúncia é importante para que o sindicato possa tomar providências, para que esse desrespeito não aconteça, para não precisar chegar num ponto de esperar uma decisão judicial que pode levar anos para ser tomada. E aí o trabalhador já foi prejudicado não só na questão moral, como na questão da saúde, principalmente, né? E muita coisa não tem retorno no que se diz a saúde, né? Se você pegar uma insuficiência renal porque está bebendo pouco água, por exemplo, ou pouca água, né? É um problema que você vai ter aí depois pro resto da vida. Então precisa ter isso em mente, precisa ter essa consciência, né? Mas o que acontece é que, assim, para quem é trabalhador, sabe como é a relação de trabalho entre patrão e empregado. Na maioria dos casos, né, existe uma desqualificação do patronato em relação ao sindicato. O patrão chega lá e fala mal do sindicato, faz a cabeça da trabalhadora, do trabalhador, para que não acredite no sindicato, para que desqualifique, né, para que não tenha relações com os sindicatos, para que ele não tenha coragem, não acredite que o sindicato é o melhor caminho. Só que um indivíduo sozinho não tem força. Por isso, a organização dos trabalhadores é o melhor caminho de se fazer um enfrentamento, e isso é que o chefe ou o patrão, que é opressor, que é assediador, né, mais teme, a organização dos trabalhadores. Então procure sempre o sindicato, que é o sindicato que vai proteger a trabalhadora, o trabalhador. Jornal da CUT fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Nós nos falamos na próxima edição. Até lá.